Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos falar mais uma vez sobre os impactos com o fim do auxílio emergencial com José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE. Bom dia, Silvestre, como vai? Bom dia, Maria Tereza, tudo bem? Tudo certo sim. Bom, são algumas pesquisas que fazem algumas projeções referentes ao fim do auxílio emergencial, que indicam que se nada for colocado no lugar para amparar os mais vulneráveis, até 3,4 milhões de brasileiros a mais podem cair na extrema pobreza. É o que indica, então, essa pesquisa do especialista em política social Vinícius Botelho, publicada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Silvestre, queria primeiro que você explicasse essa questão da mensuração da extrema pobreza e como avaliar o contexto, né, desses números. Então, Maria Tereza, bom, esse digamos assim, o capítulo dessa novela que se arrasta há mais de 2 meses, né, que é o debate acerca do auxílio emergencial, né? A expectativa agora, com as novas mesas diretoras da Câmara e do Senado que foram eleitas, a avaliação que parece que vai ter o auxílio emergencial, né? Pelo menos é o que a gente ouviu aí do novo presidente do Senado. Mas, enfim, porque, veja, a definição aí da linha de pobreza, né, ela aí é uma metodologia do Banco Mundial, que estabelece um valor monetário que, por exemplo, até ali abaixo de R$ 89,00 é considerado a extrema pobreza, né? E aí esse é o critério, por exemplo, utilizado, inclusive, pelo Bolsa Família para determinar os valores pagos. Então, os estudos têm demonstrado, esse da IWGV e outros, que se você não tiver o auxílio emergencial ou qualquer outro mecanismo que o substitua, você tem, de fato, você vai jogar um conjunto de milhões de brasileiros para extrema pobreza, né? Por quê? Porque essas pessoas perderam a renda que tinha com a pandemia, e a renda que eles passaram a oferir foi a renda oriunda do auxílio emergencial. Com o fim do auxílio emergencial, quer dizer, não tem alternativa. Então, é isso que vai acabar acontecendo caso não haja nada no lugar do auxílio emergencial. Ou seja, aumento da pobreza, aumento da extrema pobreza, aumento da desigualdade, enfim. Esse é o cenário que está posto. Daí a necessidade de ter uma alternativa para que compense, né, em alguma medida, essa perda de renda que as pessoas tiveram, né? Então, esse é o debate que está posto, né, e que a gente precisa ter uma solução, né? Todos os estudos também já demonstravam antes, não só o que significa não ter renda, mas também o que é que o auxílio emergencial significou em termos do impacto que ele teve na economia. Nós, em outros momentos, já tratamos um pouco disso. Então, é necessário que se tenha a retomada do auxílio emergencial, no mínimo, para o primeiro semestre do ano. Certo, e isso vai estar, claro, condicionado a outro debate urgente no Congresso, que é a aprovação do orçamento, né? Que estamos em fevereiro e ainda não com o orçamento aprovado. Eu queria saber, outra coisa aqui, discutir com você, é o seguinte: a pandemia agravou a desigualdade, mas não inventou a desigualdade, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é proposital, óbvio, mas existe por parte de alguns governantes, e isso inclui Jair Bolsonaro, que até ironizou a questão do Bolsa Família e desses auxílios, dizendo que se ficar pagando, ninguém mais vai trabalhar. Por que, na sua avaliação, existe, e é uma deturpação, né, do significado do que são esses programas de distribuição de renda? Por que acontece isso, na sua avaliação? Então, isso depende do governo atual, né? Quer dizer,
decorre aí, digamos assim, da percepção, da orientação econômica, e eu diria da insensibilidade, né, para dizer o mínimo, desse governo, e particularmente do presidente da República, do ministro da Economia, em relação ao sofrimento das pessoas, né? Então, tratar com desdém, por exemplo, o Bolsa Família, ou outro mecanismo de transferência de rendas para a população mais pobre, mais necessitada, é uma coisa repugnante, tá certo? Uhum. Como é essa postura que particularmente o presidente e seus seguidores têm, né? Mas isso, enfim, o que nós temos que, eu acho que o que tem que ser feito é a luta nos mais diversos campos, onde for possível, para poder restabelecer o auxílio emergencial, insisto, outro mecanismo. Porque o que acontece, Maria Tereza, é o seguinte, você tem razão, a pandemia, ela não inventou a pobreza ou a desigualdade. A pandemia apenas acentuou a pobreza e a desigualdade. Então, isso é uma prova que há necessidade de ter esse mecanismo de compensação, de transferência de renda para essa faixa imensa da população brasileira. Mas tem uma coisa que é real, é concreta, que é o seguinte: você tem um desemprego extremamente elevado, né? Em 2021, esse desemprego tende a crescer, e o desemprego, ele é um flagelo para a população, para as pessoas. Quer dizer, dificilmente você vai ter uma família que não tem alguém desempregado. Sim. Né? E eu acho que nós vamos ter um problema mais sério ainda, que em certa medida decorre do desemprego, que é o seguinte, que é a renda, ou seja, a falta de renda. Então, portanto, precisa ter esse mecanismo de política pública, política social, que compense, em alguma medida, a perda de renda que as pessoas tiveram, né? Então, esse eu acho que Você tem o debate aí da questão do orçamento, que você lembrou, que as novas casas diretoras agora do Senado e da Câmara já falaram que vão votar o orçamento. Então, é preciso votar, é preciso ter recursos no orçamento, tá certo? Para poder financiar esses programas, em particular o auxílio emergencial. Porque, veja, eles estão falando na hipótese de, digamos assim, turbinar o Bolsa Família, né? Uhum. Mas turbinar o Bolsa Família significa colocar o quê? 3 ou 4 bilhões a mais. Isso não vai resolver. Isso vai ter um alcance, sei lá, você acresceria mais aí 1 milhão e meio de famílias, né, que não resolve o problema, né? Eu estou falando isso porque é o que tem sido aventado aí por parte do governo de turbinar o Bolsa Família. Sim, até porque é isso, né? Aumentou a base de pessoas que precisam de auxílio ou do próprio Bolsa Família, né, Silvestre? Sim, porque você teve, por exemplo, os dados revelam que o auxílio emergencial, ele teve um alcance superior a 67 milhões de pessoas, né? O Bolsa Família é muito menos, gente, né? O Bolsa Família hoje alcança em torno de 14,2 milhões de famílias ou algo semelhante, né? Então, aí, além disso, Maria Tereza, o valor, o montante, né? O Bolsa Família aproximadamente, o orçamento do Bolsa Família é aproximadamente 32 bilhões de reais. O auxílio emergencial no ano passado, de abril a dezembro, foi próximo de 300 bilhões de reais, né? Então, é uma diferença considerável. E que, portanto, eu insisto, isso tem, além de colocar renda para as pessoas poderem viver, consumir, etc., isso também foi um estímulo à economia, como os dados também já demonstraram. Tá certo. José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, comentando então os impactos do fim do auxílio emergencial, caso nada seja colocado no lugar. Silvestre, bom dia, bom final de semana, muito obrigada e até a próxima. Bom dia, Maria Tereza, para você também. Obrigado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão.